Hoje, Vestiário Aberto recebe mais um amigo, afilhado de casamento, né? Sou padrinho dele de casamento. Jogou em 2 times grandes, jogou num segundo, meio contrariado, porque era uma camisa diferente da que ele torcia. Vamos aí conversar hoje bastante, tem muita coisa engraçada, muita coisa de vestiário com o nosso amigo Zé Roberto. Prazer tê-lo aqui, Zé. Satisfação muito grande, tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa, porque eu conheço bastante você. Escritor, tem 30 livros, né? 8. 38? 8 livros. 8 livros só? E uma biografia. Ah, pô, pensei que fosse 30, pô, mas tá bem, tá bom. Eu só tenho 2, tá bom. Quer dizer, a gente só tem um, ainda vai sair o segundo com a sua dedicatória. O maior prazer, eu faço o prefácio do livro. Prefácio do livro. Legal. Tá legal. Então, Zé, a gente tem como primeira pergunta, que imagem da sua infância te ajudou a ingressar no futebol, a ser aquilo que você foi no futebol, desde de menino? Primeiro, agradecer a sua gentileza de me convidar. A gente fica em Três Rios, e quando nós... a maioria dos jogadores vem do interior, né? Eu vim do interior, não sou exceção. E quando nós voltamos, cumprido aquela parte, 17 anos, né? Porque o jogador de futebol tem uma vida útil entre os 20 anos, que ele assina o primeiro contrato profissional, ou desiste da profissão, até os 37, que nós somos considerados ultrapassados pela idade. E quando eu volto ao Rio de Janeiro, depois de longo tempo, agradecendo o teu convite, a sua gentileza, rever você, a Bela, meus padrinhos de casamento, durou 5 anos. Vocês não deram muita sorte, não, mas você não tem culpa, não. É um prazer muito grande estar de volta para reviver aqueles momentos tão bacanas que nós passamos, principalmente na máquina tricolor 76. Obrigado pelo convite a você e a sua equipe. O seu começo, né? Sim, lá de Três Rios veio começar no Fluminense, na base do Fluminense. Como é que foi isso? Olha, o futebol do interior não era tão abandonado como hoje ele é pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Eu falo muito isso com o Rubens Lopes. Houve um olhar de desdém para o interior. E do interior surgiram os nossos maiores craques. Pelé veio do interior, Garrincha veio do interior, e hoje o interior está abandonado. Só que naquela época, com competições, eu era jogador do América de Três Rios, nós fomos campeões da cidade em 1968. E o Fluminense foi fazer o jogo de entrega de faixas. Eu não tenho uma memória muito boa, não. Eu devo ter saído muito bem na partida. Recebi o convite para fazer teste no Fluminense. Vim para o Rio de Janeiro, fiz vários testes com meus pais. E logo de cara eu constatei que o Zé Roberto, bom de bola de Três Rios, tinha milhares de Zé Robertos, bom de bola de Nova Iguaçu, Barra Mansa. Então eu acordei para a realidade do futebol. Eu era um bom jogador, mas eu encontrei muitos bons jogadores no Fluminense. Não foi fácil a nossa ascensão à procura de um lugar dentro da equipe do Fluminense. Seu pai permitiu rapidamente que você viesse? Só a namorada que reclamou um pouquinho, mas meus pais me liberaram, que eu era muito bagunceiro também. Vai, meu filho, vai fazer bagunça em outro lugar. Mas eu fui para a concentração e não me adaptei à concentração, Zé. Eu tive dificuldades. Filhinho de papai, a caminha, jantarzinho, fui colocado na concentração, uma bagunça maluca. Rádio ligado, uma confusão. Sem hora de dormir, sem hora de acordar. Eu pedi ajuda ao meu cunhado falou, fica lá em casa no Maitá. E eu achando que era corajoso, eu vou lá para a Urca. Uma noite eu já liguei para ele, posso ir para o Maitá? Aí fui para o Maitá, fiquei aos cuidados do meu cunhado, morando alguns tempos, lutando dentro do Fluminense por um lugar dentro da ponta esquerda que era muito difícil, tinha grandes pontos esquerdos do Fluminense. O Fluminense era seu time de coração, tu vai e começa no Fluminense. Olha, se eu tenho um orgulho na vida, eu acho que todo jogador, todo menino no Brasil, no país do futebol, sonha em ser jogador e principalmente do seu time de coração. Eu no colégio desenhava o escudo do Fluminense, eu vim pro Fluminense com esse amor, porque o amor do Fluminense surgiu na minha vida assim, Zé. Meu avô colocava no colo, vamos assistir o Fla-Flu. Quando o Flamengo pegava na bola, ele abaixava o rádio. Ó, tem uma história de Branca de Neve, 7 da noite, Fluminense recuperava, Fluminense, Joaquinzinho amoroso. Então eu me tornei Fluminense sem conhecer Flamengo. Então eu fui embora.
Então eu tenho muito orgulho até hoje ter esse carinho pelo Fluminense, por tudo que o Fluminense proporcionou na minha formação como cidadão. Jogador, qualquer clube cuida, mas como cidadão, disciplina, pontualidade, respeito, conhecer as leis do esporte. Eu nunca fui expulso de campo, porque nós aprendemos no Fluminense que a partir do momento que você é expulso, você deixa 10 lá em condições precárias dentro de campo. Então eu nunca fui expulso de campo porque a minha formação, você sai de casa, tem um colégio, tem um Fluminense na sua vida, não tem preço. Eu agradeço muito os 7 anos que eu passei na Laranjeiras. Você está falando uma coisa que eu constatei também. Eu comecei no Fluminense em 65 com o Pinheiro, e o jogador chegava lá de chinelo, ele volta, não treina comigo de chinelo. Chegava de bermuda, volta, isso aqui é Fluminense. E os meninos estão olhando a gente. Você tem que ser espelho dos meninos no bom sentido, não pode fazer. Não deixava. E jogadores famosos não, mas jogadores importantes para aquele time do Fluminense. Ele não deixava, não. O Fluminense sempre teve isso aí de bom, da base, pelo menos naquela época, de colocar o jogador no caminho certo, sempre procurando a imagem do Fluminense e do próprio jogador. Como é que era você dentro do campo, já nesse início? Olha, como toda profissão, você tem que procurar um diferencial. Né? Quando eu notei que eu era mais apenas bom ponto esquerdo, eu era o bom de bola Beto de 3 is. Como eu encontrei muitos Betos, eu tive essa sacada assim que você tem na sua queda de se aproximar do professor de educação física. Aí eu falei, eu adotei o professor de educação física como complemento do dom que me foi dado. O jogador de futebol tem um dom, como o cara toca piano, como canta, nós tivemos esse dom, eu, você e alguns amigos. E eu adotei um preparador de futebol para ser um jogador diferenciado, porque o Pinheiro tinha vários pontos esquerda. Se você vai 3 vezes a linha de fundo, e o outro vai 15 vezes, a chance de você acertar cruzamentos são maiores. Eu adotei o professor de educação física, me tornei um atleta de futebol, quando na época só tinha jogador. Tinha jogador de futebol. Quando o futebol, nós perdemos a Copa para a Alemanha em 74, passou o futebol arte para o futebol força. E eu tive no Carlos Alberto Parreira, que é um grande abraço, diferencial na minha carreira. Eu adotei o Parreira e ele me adotou. Eu fui cobaia de todos os primeiros testes que chegaram no Brasil. Intervalo treino, circuito treino, teste de Cooper, eu ia para a praia com ele, treinava pra caramba, e foi aí que eu achei o meu diferencial para continuar nessa luta na minha profissão, porque eu tinha pavor de voltar para 3 dias. Muito inibido. Muitos amigos meus vieram, mas o Rio encanta. Maria Chuteira, praia, Vidigal, tudo o Rio de Janeiro tem para o cara se empolgar e se perder. Eu resisti a tudo isso no meu objetivo de não voltar sem que eu fosse um atleta profissional. Aí você vai aos pouquinhos e sobe para aquele time do Fluminense. Como foi encontrar tanto jogador bom, tanto jogador que até complicava você ser titular? Olha, nós tivemos a sorte de ser campeões carioca 70, eu tinha 18 anos, e houve no Brasil um fato diferenciado para a minha geração, minha, do Abel, do Rubens, do Marinho, do Marco Aurélio. O Brasil foi convidado em 71 para participar da primeira seleção de base do Brasil. O Brasil tricampeão mundial, recebeu um convite para disputar o torneio de Cannes, e o que fez o treinador Antoninho? Pegou a base do Fluminense. Eu, Abel, Rubens, Marinho, Marco Aurélio e o Abel, né, o Nielsen, goleiro. E nós fizemos a base da seleção. Essa seleção foi campeã de Cannes mundial. É um título que eu guardo muito orgulho, ser campeão mundial com 19 anos. Essa seleção foi base para as Olimpíadas de 92 em Munique. E esse título ajudou muito a minha formação, minha permanência dentro do Fluminense. Porque o diretor de futebol, o presidente, ele não assiste os jogos da divisão de base. Ele chega na reunião e fala assim, como é que está o infantil? Perdeu. Troca o treinador, pô. O infantil, tá bom, mantém. Também a cobrança embaixo. Então, pelo título de Cannes, eu consegui me manter no Fluminense, renovar o meu contrato e seguir minha carreira até 74, quando o Lula foi vendido para o Internacional. É importante também na nossa carreira, nós sabemos quem é melhor que você ou você é pior do que ele. O Lula era muito superior a mim. E eu soube esperar meu lugar, treinando, esperando minha chance, até que ele foi vendido para o Internacional.
e eu tive minha chance dentro da equipe do Fluminense. Aí, de repente, 74 passa para 75. Isso. Aí, você, ponta esquerda, para jogar, tinha Paulo César Caju e Mário Sérgio. E o Rivelino, que foi ponta esquerda em 70. Né? Já tinha jogado de ponta esquerda na seleção. E aí, sua cabeça, o que você pensou? Pô, já era. Sou quinto colocado. Essa é uma lição que a gente guarda pro resto da vida, porque nós fizemos uma excursão, eu e esses meninos, né? Achavam que 75 é o nosso ano. E o Francisco Horta contratou os 3 melhores pontos esquerda do Brasil. Né? Eu pensei em voltar para 3. Vou voltar. Mas só que o futebol, ele é feito de 11 jogadores que muitos precisam marcar e outros precisam atacar. E o Fluminense parecia aquela banda de índio, Siúas, aqueles apachos, né? Todo mundo atacava. Quem que defendia? Eu, você e o Silveira. O resto só queria atacar. Então nós aprendemos que o futebol tem um sistema tático e que alguns têm funções definidas. E graças ao meu poder, preparo físico e marcação, eu fui escalado nesse time de feras aí, graças ao sistema tático. Eu joguei um jogo, no meio do campo era eu, Paulo César Caju, Mário Sérgio Rivelino. E na frente era o Cafuringa e o Manfrini, o Gil e Manfrini. Quem marcava? Só eu. Corria igual um débil mental, só corria, né? Mas em compensação, dava a bola para ele e saía gol, né? Faz parte desse negócio de futebol, do momento do futebol, né? Mas muitas vezes, graças a Deus, eu botava você do meu lado, às vezes o Kleber, às vezes para me ajudar, porque senão não dava para correr sozinho em todo o jogo. Né? Qual foi, assim, o jogo mais difícil que você participou? Você acha assim, não, esse jogo foi difícil e você saiu bem? Olha, como eu disse, eu fui titular desse time do Fluminense 75 na Taça Guanabara. Se eu pudesse falar para vocês aqui, a grande conquista da minha carreira foi jogar 3 Taça Guanabaras como titular. 7-4 com o Gerson, eu aprendi muito com o Gerson. O Gerson falava, menino, vai comprar o vidro de Larrique para mim, um cigarro. Eu falei, pô, não, seu Gerson. Vem aqui, dá a bola no meu pé. Eu falei, pô, não, seu Gerson. 75 com o Rivelino, 76 com o Zico. Então quem joga 3 Taça Guanabara com essas 3 feras, já pode, né, cuidar. Mas aí depois, no Campeonato Brasileiro, eu voltei para o banco. O presidente Francisco Horta, ele contratou um time para ser Dream Team, fazer exibição, como os Estados Unidos fez com o basquete. Vamos exibir. Ele queria o Mário Sérgio na ponta esquerda, o Paulo César, o Rivelino. E o treinador queria que eu estivesse ao seu lado para a gente marcar. Enquanto o Horta não conseguiu que eu fosse para o banco, ele não sossegou. Aí eu fui para o banco brasileiro. Até que teve um jogo, Vasco e Fluminense, decisivo na minha carreira. Eu era tão fanático, Zé, pelo treinamento, que a apresentação era na Paineiras, 10 horas, não, no Hotel Nacional, 10 horas da manhã, e eu cheguei 8 horas e corri 8 quilômetros na areia fofa. Falei assim, eu não vou jogar mesmo, eu preciso treinar. Para quando tiver a oportunidade, estava bem. Sem o Parreira saber, eu corri 8 quilômetros na areia fofa e jogo contra o Vasco. E no segundo tempo, eu sentado no banco, falei, fiz a minha parte. Né? O Paulo César machucou e eu fui entrar no Maracanã, depois de correr 8 quilômetros sem falar com o Parreira. Eu não sabia disso. Isso Mas hoje, na hora da verdade, você não buscou entrevistas para colocar para a posteridade. Então, eu voei nesse jogo. Eu fiz o 45 melhor da minha vida. Acertei chute de fora da área, viramos para 4-1. E nunca mais eu fui titular, eu fui reserva no Fluminense, depois desse jogo. E o Parreira depois perguntou para mim, o que aconteceu? Eu falei, eu corri 8 km na praia. Ele falou, pô, eu preciso rever meus conceitos. Que o vôlei começou a fazer isso. A movimentação de manhã para o atleta estar. Então, nessa minha loucura, de sempre treinar, sempre estar bem preparado, eu arrisquei e acabou dando certo. Esse jogo Vasco-Fluminense, 4-1, foi o jogo da minha carreira. Você estava lá. O que te motivava nas horas difíceis? O que você... Não, eu preciso... Tá difícil, mas eu vou. O que motivava você? Como é que você se sentia? Olha, quando meus filhos quiseram jogar futebol, porque os nossos filhos crescem no posto, história, e eu falava para eles, eu não vou incentivar vocês não, porque eu praticamente não tive uma adolescência. Eu não tive. Nesse meu afã de vencer, de vergonha de voltar para Três Rios na rodoviária, que muitos foram e voltaram. Eu falo, eu não vou voltar. Eu dormia cedo, tomava vitamina, desculpe, não comia ninguém, dormia cedo, não bebia,
eu não tive minha adolescência em prol do meu objetivo de ser um atleta moderno, lutador. Às vezes o Parreira fala, meu filho, pode ser sexta-feira. Dá umazinha para você descansar, porque faz parte do organismo, né? Mas a minha obsessão em estar sempre no auge, eu não queria que meu filho passasse por isso, sabe? Agora, hoje, com 73 anos, já formado em algumas profissões que eu me especializei para sobreviver, eu penso, será que valeu a pena o que eu fiz para atingir o meu objetivo? Por isso que eu não quis passar para os meus filhos. Vai estudar, porque eu não sei, talvez na outra encarnação eu saiba se eu fui feliz ou não nessa minha empreitada. Se valeu a pena tanto sacrifício. Sem dúvida. Não. O que você aprendeu com o futebol que você trouxe para a sua vida até hoje? Eu aprendi o mais importante. Eu olho para os seus netos ali, e eu olho para os meus, eu tenho 5 netos, o esporte, ele proporciona isso a gente. O esporte tem três participações: aquela que você aprende a regra, a que você compete e a que você vai para o alto rendimento. Para mim, a mais importante é a competição. Na competição, você se cuida a semana toda para ter o melhor desempenho. Nessa busca do melhor desempenho, você coloca um escudo que o esporte te dá. Você não bebe, você não fuma, você não se apega a drogas, você sempre à procura do melhor. E o esporte me deu esse escudo. Até hoje eu faço natação, eu procuro, dentro do esporte, conseguir valores que me façam ser sempre uma pessoa que dê exemplos. Não adianta eu pegar esse microfone, escrever minhas colunas, meus livros, se eu não der o exemplo como cidadão. Então a formação minha como esporte, eu acho que foi fundamental. Às vezes a pessoa vai na minha casa, que bacana os pôster, que bacana a medalha, os livros, eu falo, nada disso pago que eu trago no meu interior, que é o esporte como escudo de vida e proteção. Eu acho que o esporte não tem nada igual ao esporte. Eu falo sempre aí, até hoje de manhã eu acordei lembrando disso assim. No futebol, a gente aprende que não existe lei do pouco esforço. Se você se esforçar pouco, toma gol. Se se esforçar pouco, você não ganha. Se se esforçar pouco, você está na reserva. Será que isso é o que eu sinto que eu posiciei também? A lei do pouco esforço não leva a nada no futebol. Você sabe quando essa ficha caiu, Zé Mário? Quando eu fui, desculpe se eu pular sua pauta aí, não. Mas quando eu fui para o Flamengo, eu com esse amor ao Fluminense que eu tenho, cadê? Esse amor de garoto do Fluminense, quando eu fui trocado para o Flamengo, eu falei, eu não consegui dormir. Quando eu fui enfrentar o Fluminense pelo Flamengo, eu passei uma noite muito mal, a concentração era em São Conrado, e aí eu peguei, entrando no ônibus do Flamengo, fui para o Maracanã. Eu já começo a me emocionar, desculpa que eu estou chorando, tem novela das 6. É a idade, né? Aí quando eu fui para o Maracanã, jogar o primeiro Fla-Flu contra o Fluminense, eu falei, não acredito que eu vou jogar contra a minha paixão. Mas quando o ônibus parou do Flamengo, em frente ao túnel Dois Irmãos, na favela da Rocinha, eu no finalzinho do ônibus, assim, eu vendo aquela gente descendo com bandeira, pessoas que não têm nada em casa de repente, que tem um gato na luz, que recebe, não tinha um Bolsa Família na época. Eu falo, gente, eu não estou indo para o Maracanã jogar futebol, não, eu estou indo lutar por um dia melhor dessa gente. Porque a vitória do Flamengo representava um dia a mais de alegria para eles, tão sofrido. Eu falei, puta, a ficha caiu. Então esse dia para mim foi fundamental. Eu senti que eu era um atleta profissional de futebol e devia dar todo o meu esforço para que aquelas pessoas fossem mais felizes. Vamos abrir um pouquinho do vestiário. Tira um pouquinho do lado. Isso faz parte. A emoção, quando a gente fala essas coisas, só quem jogou, quem estava lá, sabe dessa emoção e sente, porque muita gente pensa que jogar no futebol é chutar uma bola, chegar lá, correr, não sabe nada que se passa. Tudo que você falou aí, eu também fiz bastante para você chegar onde chegou, né? Então assim, agora vamos contar uma história de vestiário. Fala aí, uma história que ninguém sabe, só nós. E só vai ficar sabendo quem está vendo. Porque isso é conversa vestiário e ninguém pode saber. Tá legal? Então conta uma história aí que
de vestiário. Tem um monte. Como eu disse, o Mário Sérgio, que é um jogador de seleção brasileira, e foi colocado no banco. Hoje as pessoas falam assim, valeu a pena você jogar futebol para deixar o Mário Sérgio no banco, que era muito mais jogador do que eu. Aí o Mário Sérgio foi para o banco, de reservas, e começou a crítica de todos os lados, né? Inclusive o presidente Horta, que falava, pô, contratei o cara no banco e tal. Aí o Mário Sérgio, com seu poder de criatividade, né, ele retomou a posição, e o Mário Sérgio ganhou a minha posição, porque ele foi o melhor em campo contra o Botafogo. E o Francisco Horta, você lembra disso, entrou no vestiário para abraçar o Mário Sérgio. O Mário Sérgio se esquivou, foi para lá, vendo o Horta para cá, ele foi pro chuveiro. E o Horta foi abraçá-lo. Eu estava junto dele, com ele no chuveiro. Então, quando o Mário Sérgio, o Horta conseguiu abraçar o Mário Sérgio puxou o Horta para dentro do chuveiro. O presidente do clube tomou um banho em pleno Maracanã. E eu fiz de tudo para tirar e não consegui. Então, querendo separar e não consegui. Tem uma história que um jogador leva o presidente para debaixo do chuveiro. Mas sabe qual foi a vantagem? Eu ganhei a posição de novo. O Mário Sérgio foi suspenso. Porque eu só ganhava a posição se ele fosse suspenso, né? Pensa você num cara muito superior a você. Você tem que ter essa humildade. O cara é melhor que você. Agora, toda vez que ele era suspenso, eu ganhava a camisa titular e é uma beleza. Essa é uma das histórias de vestiário, né? Não pode, só nós aqui. Olha, me cite um gol importante que você fez e um que... Gol? Eu fiz muito poucos gols. Eu também. Olha, eu falo com meus filhos, porque hoje tu tem internet, né, Bela? Assim, meu filho cresceu e falou, pai, eu quero ver você no YouTube. E eu não estou no YouTube. Não estou em lugar nenhum, não fiz gol. Talvez tenha feito 2 gols. Isso me incomodava tanto que o filho queria chegar no colégio e falar, que é um vídeo do meu pai. Cadê o gol? Isso me incomodava muito. Porque você procura o grande momento do futebol é o gol. E eu só aparecia abraçando os outros. Mas um dia eu me salvei. Quando eu vi o Lewis Hamilton cruzando a reta oposta, um grande prêmio, ganhou lá em Silverstone. Eu chamei meu filho, vem cá ver seu pai. Você viu a Williams passar? Vimos. Vocês viram o capacete do Hamilton? Vimos. Vocês viram o motor? Não. Eu era o motor. Tão importante no Fórmula 1 como no time de futebol. Mas o motor não aparece. E o José Carlos falava que eu era o acelerador da máquina. Então eu falei, puta que pariu. Achei um jeito de dar uma satisfação aos meus filhos. Porque eu era o motor e o motor não aparece. Então, desaparecido, escondido, é que os filhos fazem para mostrar para os amigos. Né? Só tem um barulho. É isso. Mas você não fez um golzinho que você se emocionou, pô? Olha, e um que também passou batido. Olha, eu sei do passou batido, eu sei. Tu tem que... 2 gols só. Um contra o Corinthians, foi a coisa mais engraçada do mundo. Eu conto um dos meus livros. Fluminense e Corinthians no Maracanã, eu abri a contagem. 1-0, gol do Zé Roberto. Aí meu irmão que assistiu o jogo, ouviu o jogo na Transglobo da Phil, na minha casa, minha família toda na casa, meu irmão gritando, gol do Beto! Ninguém apareceu para acreditar. Ninguém acreditou. Minha mãe chegou na janela e falou assim, tem certeza? E quando a mãe duvida de você, acabou, gente. Aí juntou um bolinho, Mauro, eu tenho certeza que é do Robertinho. Ele, gol dele, porra! Quando eles chegaram, o Corinthians tinha virado já 3-1. Quem fez 2 e Rivelino. Então, 3-1. E o outro foi contra o pobre do Serrano, que eu tive, graças ao Régio, nós falamos com a Cássio, eu fiz um gol americano contra o Serrano, 1984, a maioria daqui da sala não era nascido, e esse gol levou o Serrano para a 2ª divisão. E eu, próximo de Petrópolis, onde eu comi os meus primeiros biscoitos amanteigados, aquele clima maravilhoso, chopp no D'Angelo, que eu não bebia na época, de repente eu fiz o gol que derrubou o Serrano. 1-0 americano, nunca mais o Serrano subiu. Então o cara não faz gol ninguém. E quando faz, derruba um vizinho tão querido que até hoje, quando eu vou em Petrópolis, eu digo, aquele ali, ó, derrubou a gente. Aí eu saio fininho pelo lado ali. Então só faz gol na hora errada. Mas fiz. Mais uma de vestiário. Outra? Assim, amizade que tem dentro do vestiário. Pode contar? Pode contar tudo. Só nós vamos saber mesmo.
Tá. Essa aí foi assim. Do Flamengo, a Juliana, que me entrevistou anteriormente, ficou apavorada com a viagem. Vamos tirar as crianças da sala. Jogador de futebol tem que fazer na vida. E nós mudamos roupa do Flamengo nos caninhos assim. Os caninhos. Não tem essa beleza hoje, não. Aquela beleza, aquela roupinha que tinha, não. É nos caninhos, eu, o Vanderlei e o Caio aqui. E um jogador começou a mudar a roupa assim, ó, com a velocidade da luz. O jogador não tem o que fazer, começou a notar que era muito rápido a mudança. Aí nós começamos a prestar atenção no cara. Tinha a novela Saramandaia na época, nós achamos, ou era pequeno ou era grande, ou voava. Alguma coisa acontecia com aquele rapaz. E ele era o primeiro a chegar, a treinar, e o último a sair. Aí começou o burburinho. O que será que há por dentro daquela sunga? Tira as crianças da sala. Jogador de futebol é isso, não tem o que fazer, gente. 300 homens preocupados, o cara que não dava roupa assim. Aí começamos a armar o esquema. Está nos meus livros, por isso que não é censurado. Vamos descobrir o que é. CPI para descobrir o pinto. Que diabo tem esse pinto? Primeira providência, trocar a sunga dele com o Merica baiano. Fomos para o setor 4. Censurado. Setor 4, aí descemos assim, o roupeiro trocou a sunga dele pela do Merica. Aí ele descia antes da gente, quando chegava no vestiário ele já estava aquecendo, né? Antes da gente. Aí o Merica chegou, tudo armado, né? Ele falou assim, é minha sunga, troca comigo. Ele, não, pode deixar, joga comigo, joga com a sua. Aí o Merica, não, mas a minha é rezada pro senhor do Bonfim. Ele veio da Bahia com o Dedê, que era minha sunga. Aquela discussão, ele acabou jogando com a sunga do Merica. Vamos embora. Não satisfeitos, me elegeram como presidente da CPI do Pinto. Hotel Vila Rica de Campinas, acredite se quiser, eu fui eleito para ficar no quarto com o cara. Zé Roberto, você vai descobrir o grande mistério dessa vida. O que tem por trás daquela criança? E eu fiquei no quarto com ele. Quando chegamos no hotel, o cara falou assim, o supervisor, hoje, né, Zé, porque eu ficava no quarto com você. Aí o cara disse, Zé Roberto vai ficar com fulano. O cara, eu não. Zé Roberto não. Você é um bagunceiro, eu quero dormir. O cara, vocês entrosaram. Vocês não estão entrosados. Eu dormi. Aliás, coloquei a coberta aqui. E ele foi pro banheiro tomar banho. Aí eu fiquei assim. Quando ele veio, ele entrou debaixo da cama, colocou a coberta, trocou a roupa e dormiu. Dia seguinte eu fui destituído do cargo de presidente da CPI por incapacidade de conhecimento. Não restava mais nada para descobrir o que havia. Esse é o jogador de futebol que eu e o Zé Mário fomos exceções. Final, a última chance. Zico, vem cá, Zico. O que nós vamos fazer com esse menino? Ele falou, você tem uma ideia. A Maria Chuteira de plantão, uma gostosona. Tá, vem cá. Você vai pedir carona nesse rapaz e amanhã você vai contar tudo que nós queremos saber. Aí dia seguinte, a mulher pediu a carona, ele deu. Aí dia seguinte fomos em cima dela, na Maria Chuteira. E aí? Ela falou, vocês são preconceituosos, cara educado, romântico, me levou em casa, me deixou, me deu um beijinho aqui. Vocês não sabem o que é um cara romântico. Sabe qual é o fim dessa história? O cara trocou de time, foi outro time, teve 3 filhos, nenhum deles viajava. Nós descobrimos que não tem mais o que fazer a porra do vestiário, que tomar conta do pinto dos outros. Ele pediu para contar a história mais interessante de vestiário que eu tinha. Falta do que fazer, falta de estudo, falta de se inteirar nos problemas sociais, preocupado com o pinto dos outros. Mas vamos embora. Pode censurar. Continuando. Não falei o nome do homem, né? Tá bom. Continuando no vestiário, fala uma preleção aí interessante que você fala, pô, isso não tem nada a ver. A preleção era assim. Carlos Alberto Parreira. Olha, nós vamos fazer um overlap, nós vamos ultrapassar. Citou Drummond, tem pedras no caminho. Aí vinha a pelada. Parreira dava de canela na bola. Falou, pô, será que você vai ensinar a gente? Aí vem o Zaí da Rosa Pinto, nosso treinador. O problema nosso é o Flamengo. Entendeu? Tudo rindo. Aí chegava em campo e ele fazia assim. Aí você ficava em dúvida. Era o teórico ou o prático que te ensinava? Então dentro de campo nós tivemos esse Coutinho, maravilhoso de sistema tático, com inglês,
Overlap. Que isso? E eu já falando sobre besteira. Mas quem que ensinava a bater na bola? Então, nós ficamos assim, crescendo entre a prática e a teoria. Não sei quem foi melhor, Jair da Rosa Pinto ou Parreira. Fala aí. Você já jogou contundida? Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. A contusão, agora vamos falar, tirar essa parte engraçada da nossa carreira. A contusão sempre foi muito marcante na minha carreira, assim. Sempre que eu estava no melhor momento, eu machucava. Quando eu fui para a Olimpíada de Munique, eu machuquei o tornozelo e fui vetado. É muito triste, né? Você vê os seus companheiros para a Olimpíada, o grande sonho, e eu, no Fluminense, machuquei o tornozelo e não fui cortado. Quando eu estava no auge de 74, Taça Guanabara, eu fraturei o tornozelo. Fiquei de fora da decisão 7-4. Em Recife, eu abri o meu joelho e nunca mais fui o mesmo jogador diante das contusões. Então, as contusões foram frutos do meu esforço. Muito frágil, né? Fui criado com essas vitaminas. Até o conselho que eu dou para o senhor, o dia que tiver fígado em casa, não faz o que eu fazia na casa da minha avó. Hoje é fígado, vou comer carne, bife. Não peguei as proteínas do fígado. E fui criado muito frágil assim para enfrentar o que eu enfrentei em termos de treinamento, para conseguir os meus objetivos. Então, é isso. Eu poderia ter me alimentado melhor. Mais uma de vestiário. Outras cite um jogador folgado pra caramba, que eu já até sei quem vai falar. Só pode ser. Pode falar? Pode. Você vai me comprometer. Não, o vestiário, nós vivemos fora esses momentos engraçados, né? Nós vivemos um momento bacana, por exemplo, estava falando ali, eu tinha um pavor de quando entrar em campo, porque você tem vontade de ir no banheiro fazer um xixi, né? O xixi do medo. Todo atleta tem esse medo. E eu ficava em campo antes de entrar, falei, nossa, será que eu vou ter vontade de fazer um xixi lá dentro do Maracanã? Não dava tempo. E eu ficava assim, esperando. Cada um carrega seus traumas, né? Talvez essa de passar 90 minutos fora do intervalo sem poder ir no banheiro, coisas que me machucavam, sabe? Eu quase doido, mas eu ficava preocupado com isso. Mas quem era o jogador folgado? Fala os nomes do jogador folgado aí. Mas folgado, Paulo César Caju, né? Paulo César folgado. Mário Sérgio não era, não? Mário Sérgio não. Mário Sérgio é maluco, né? É diferente. Né? Mário Sérgio, ele era tão criativo com a bola nos pés, quanto criativo na concentração, de fazer brincadeiras, algumas excessivas, né? Às vezes você estava na concentração jogando cartas, ele descobria que o teu pé estava assim no chinelo. Ele ia para da mesa, colocava manteiga, aí conseguia fazer assim. Então, um cara que pensava em fazer maluquice. O que ele fez com o Manfrini, lembra? Que o Manfrini estava com a mão assim, vendo de televisão, ele urinou na mão do Manfrini. Do Manfrini. Eu lembro dessa, mas teve uma do Mário Sérgio bacana que a gente tem que lembrar. Ele que contou pra gente, depois ele ficou com raiva que eu coloquei no livro. Mário Sérgio, ele era do Vitória, jogando contra o Bahia, ele brigou com um sapatão, saiu na porrada no jogo. Ele falou assim, quando sair do jogo, eu vou dar um tiro em cada jogador do Bahia. Prometeu. E as promessas do Mário Sérgio, do Salvador, eram mais respeitadas do que o senhor do Bonfim, porque o negócio era sério. Resumindo, era tido como um maluco. Aí fecharam a concentração do Bahia, policiais, uma semana. Seu Mário. Uma semana depois relaxaram, só os guardas municipais de Salvador. Terceira semana voltou pro caseiro. Na quarta ele apareceu com um revólver dentro da concentração. Os caseiros, seu Mário, pelo amor de Deus, os meninos estão dormindo lá no andar. Ele falou, não quero saber. Promessa é dívida. E tinha um pôster do Bahia na porta de entrada da concentração. Ele deu 11 exatos tiros na cara de cada jogador do pôster. E lá em cima, o porteiro, o roupeiro falou assim, olha, os garotos não ficaram com medo não, mas um forte odor de urina comandou. Então, essa criativa do Mário, você lembra do aniversário dele em Campo Grande? Lembro. Aí o Domingos Bosco, o supervisor, falou, o Mário vai se emocionar. O Mário foi nunca o Paulo César que ofereceu o bolo.
E tudo bonitinho. Obrigado, o cara é louco, vocês vão dar um bolo para ele vai fazer loucura. Eu lembro direitinho. Não, aí pegaram um bolo, parabéns para você, cortaram, tinham 4 mesas. Aí entregaram para ele o bolo. Dividiu, pegou o bolo assim, ó. Essa é para essa mesa aí, ó. Aquilo batia na mesa, espalhava copo. Uma confusão no hotel. Danada. Acabou com o aniversário. Então, quando o Mário, eu escrevi meu livro Futebol da Paixão, eu contei 8 histórias dele. Todas reais que você presenciou. Infelizmente, quando eu voltei a falar com o Mário, ele não me perdoou, não me autorizou. Fui para cima dele e falou: quem te autorizou a contar a sua história? Eu falei: Mário, você está no São Paulo, eu virei um escritor, preciso vender livros, as suas histórias são o que é melhor do meu livro. Ele não me perdoou. E, infelizmente, nós perdemos nosso companheiro no Nizar da Chapecoense, e eu não tive o perdão do Mário. Se eu pudesse pedir perdão... Pede agora quem está escutando. Porque são histórias hilariantes que mostravam quem foi o Mário Sérgio. E o escritor vive de ficção, né? De não ficção. Então, Mário, me perdoe pelas minhas histórias reais. Reais, realmente. Eu não seria capaz de inventar tanta história. Vou fazer uma pergunta que essa não é de vestiário, mas também é difícil de responder. Como é que foi a sua saída do Fluminense para o Flamengo? O que você sentiu? Uma mercadoria, né? Porque nós não tínhamos empresários. Nós fizemos um jogo brilhante contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro, eu, você, Tintin Kleber, contra Zico, Geraldo, Tadeu, nós ganhamos de 3-0, e a partir desse jogo eu me tornei objeto de cobiça do Flamengo. Cara. Fui trocado pro Doval sem ser consultado. Aí eu estava na praia com minha família em 75, aí abri o jornal, o Zé Roberto foi trocado pro Flamengo, como se fosse uma mercadoria. Não fui consultado, fiquei muito chateado. Por 7 anos no Fluminense, lutando para ser titular. Quando eu era titular, me negaram esse direito de continuar no Fluminense. Aí eu falei você mostra a importância do jornalismo na vida da gente. Eu falei pro Jornal do Brasil: eu não quero sair do Fluminense. O Jornal do Brasil, o Zé Roberto não quer ir pro Flamengo. Diferente pra cacete, né? Quando cheguei no Flamengo, os pessoal, quem esse cara pensa que é? Então eu não tive uma aceitação imediata dos jogadores, da diretoria, principalmente da torcida, como se eu estivesse subestimando o poder que é o clube de regata do Flamengo. Mas foi uma maldade da imprensa que me prejudicou muito. Você pensou algum dia, esse jogador de futebol, que a gente sabe que tem, em abandonar no meio do caminho do futebol? Quando eu fui cortado, isso foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu fui cortado das Olimpíadas, eu fui para... fiquei 3 semanas sem o Fluminense, chateado, e me inscrevi na Universidade Gama Filho para estudar Direito. E comecei a estudar, falei: vou largar o futebol, vou estudar. Mas ao mesmo tempo que eu abandonei o futebol e fui estudar, em 74, o regime militar no auge, a Gama Filho em ebulição nos bastidores, Pasquim em movimento e opinião, eu voltei com outro olhar para dentro do clube. No lugar de gibi, lugar de carinho, aquelas revistinhas que a gente lia na Consideração, eu comecei a entrar com resistência ao regime militar. Isso mudou muito a minha vida, que passei a questionar o direito dos jogadores. O direito faz isso na vida da gente. Quando você estuda direito, você quer o direito das pessoas, né? E nós vivemos um momento muito difícil, eu particularmente, durante a ditadura militar, porque nós tivemos músicas do Chico Buarque cortadas. Já pensou o que é o Chico Buarque montar uma música tão lindas e elas serem censuradas? Você estava em Santa Cruz nessa época? Você não teve no Santa Cruz? Eu tive no Santa Cruz. Que a gente trocava... Minhas cartas foram censuradas. Minhas cartas eram abertas, porque eu fiz campanha para o MDB, lá em Recife, Jaba Vasconcelos contra Ciro Nogueira da Arena. Então eu enveredei por um caminho que acabou me prejudicando profissionalmente, porque os cartolas não querem contestação, eles não querem contraponto, eles não querem saber dos direitos dos jogadores. Então, voltando à sua pergunta, eu fui trocado sem ter direito à minha opinião. O melhor treinador e o mais esquisito, eu sei que você vai falar, mas é bom todo mundo saber. O mais esquisito, Jair da Rosa Pinto. Vou contar para vocês uma coisa histórica. Jair da Rosa Pinto assumiu o Fluminense entre o Paulo Emílio e o Didi. E ele foi treinar o time nosso lá em
no Maranhão, contra o Sampaio Corrêa. Ele chegou no hotel, fez a declaração, colocou Rivelino no banco. O Rivelino nunca tinha sentado no banco na vida. Aí ele colocou o Rivelino no banco. Onde foi esse jogo? Lá no Maranhão, no seu estádio, Sampaio Corrêa. Aí acabou o jogo 1-1. Domingos Bosco ligou para o Ó. Presidente, 1-1 jogo, ele 1-1, eu monto a máquina tricolor, vocês empataram com o Sampaio Corrêa, o treinador teve que fazer algumas modificações. Ele falou assim, então faz o seguinte, já que ele fez modificações táticas, fala que eu estou fazendo modificações na comissão técnica. Ele está demitido e que nem desembarque no Galeão. Foi demitido uma partida. E o melhor foi Evaristo Macedo. Como eu lamento ter conhecido o Evaristo Macedo no Santa Cruz, porque ele me posicionou de vez. Eu era um peladeiro. Onde estava a bola, eu estava. Nas vitórias, Zé Roberto. Peladeiro tático. Não era peladeiro. Não, mas os repórteres são unânimes nisso. Ganhou o Fluminense, polivalente. Perdeu, peladeiro. Eu carreguei isso para a minha vida. Mas o Evaristo falou assim, meu filho, você vai jogar só do lado esquerdo agora. Você não vai passar para o outro lado. E quando eu me fixei mais numa posição, eu comecei até a marcar gols em Recife, me tornei um atleta diferenciado. E pensava nisso, por que eu conheci o Evaristo aqui em Recife? Não peguei esse monstro no Maracanã. Eu ia ser um jogador ainda melhor do que fui, porque o treinador pode te ajudar, né? Um melhor posicionamento, um melhor desempenho. Evaristo e Macedo. Esse, para mim, já do lado engraçado e Evaristo do lado positivo. Você se sente velho, ultrapassado, obsoleto para falar do futebol brasileiro? Olha, eu descobri uma palavra. Velho é aquilo que é descartável, né? Eu acho que nós temos que agradecer muito hoje. Saudosista. Quando a gente fala hoje, os caras já... Ô Zé, com 73 anos, nós podemos nos orgulhar de carregar a nossa lucidez, o nosso equilíbrio, porque o futebol nos permitiu isso, certo? E uma diferença entre o cara que é saudosista e o saudoso. Saudosista é aquele que vive do passado. Saudoso, que eu me considero, é aquele que vive das grandes lembranças. Eu sou saudoso dos grandes momentos do nosso futebol. Quando nós viramos a página para o interior, como eu falei, o futebol foi abandonado no interior, acabou o craque. Por que nós temos o Fluminense com 10 colombiano, o Flamengo com 10 uruguai, o Vasco com 10 francês e o Botafogo com 10 equatoriano? Porque o talento, aquilo que vinha do interior, acabou. O futebol julgado sobre isso aqui, ele é comum. A bola quica sempre assim. Agora você que vem no campinho de pelada, que a bola vem viva e você desenvolve uma gama de recursos. Bonito que vocês estão falando. Você tabela com a parede e dribla a árvore que vem na cobertura. Nossa. Nós fomos criados assim, descalços. Então, a partir do momento que você nega o interior, você começa a jogar para os garotos grama sintética em concessões nada. Escolinha do Flamengo. É assim. Agora vem sempre assim. Vão ser sempre previsíveis. Quando nós dominávamos a bola no campo, ela vinha aqui. Falaram que o Leônidas da Silva inventou a bicicleta. Sabe por que ele inventou a bicicleta? Ele ia fazer o gol aqui, a bola pegou num montinho aqui, ele veio aqui. Ele fez isso. A bicicleta foi inventada por um desnível do campo. Então, a partir do momento que você abandona os campinhos de futebol, que você renega o interior, você sempre vai ter a mesmice de um Lucas Paquetá, que para mim é o símbolo do jogador previsível. Que até então, para usar 10 da seleção, você tinha que ter algo especial. Hoje, basta ter algo previsível. Vamos salvar o futebol do interior, presidente Rubem Lopes? Vamos voltar. Então, dá um abraço para ele. Falando do futebol profundamente, qual a nota que você daria no futebol do nosso tempo, do futebol brasileiro do nosso tempo e do futebol brasileiro de hoje? Qual a diferença da nota? Olha, outro dia foi muito engraçado. Meu filho me viu chorando quando eu vi o Ganso bater um cone com a chuteira azul. Sabe que eu chorei, Juliano? Eu chorei quando eu vi a chuteira. Aquele negocinho azulzinho, macio, a nossa machucava o pé. A bola era pesada, quando chovia ela tinha 32 quilos. Então, a roupa toda era pesada. O campo era esburacado. Então nós jogamos com
campo esburacado, bola pesada, chuteira machucando o pé. Quando eu vi o Ganso bater, eu falei, puta, eu nasci na época errada. Então as condições hoje são tão boas, propícias, que eu não me dou o direito de julgar a época, não, mas o que tem de material esportivo, que eu lamento não ter encontrado, uma medicina esportiva tão competitiva, tão avançada, que eu só lamento isso, não sou saudosista não, mas que a chuteira do Ganso, eu nem dormi à noite, era azulzinha macia. Em termos de nota, quanto você daria para quem futebol brasileiro hoje? Nota de 1 a 10, por exemplo. Eu só acho que nós perdemos os nossos grandes valores muito cedo. Xerém trabalha um garoto com 17 anos que poderia servir o Brasil, vai para a Inglaterra e cai na mão do Guardiola. Você tem uma série de recursos. Aí vai para o Guardiola, que é 2 toques. Então, eles saem daqui o nosso futebol e se adaptam à limitação europeia. E quando eles são convocados, eles vão continuar dando 2 toques. Entre o drible e o toque, eles vão dar 2 toques. Então, a partir do momento que nós europeizamos o nosso jogador, não permite a expressão, nós perdemos o amor pelo drible. E quando você tem o Luiz Henrique que dribla, você vende para a Rússia. Quando você tem o João Paulo que surge de Xerém, você vende para a Inglaterra. Então, enquanto nós não conseguimos manter os nossos maiores jogadores dentro da filosofia do futebol brasileiro, nós vamos tornar iguais a eles. Hoje o Brasil pratica futebol igual a todo mundo. Não tem um diferencial. E sem o camisa 10. O que você faria, com a sua opinião, para melhorar o futebol brasileiro de novo? Voltar ao Brasil? O interior. Desculpe bater nessa tecla. Qual o jogador que saiu do Rio de Janeiro? Escolinha, isso aqui. Eu. Você é uma exceção. Você jogou em campo, o Zico jogou em Quintino, no chão. Ele é do Zico. Quintino. Ó, Ronaldo, Pelé, Romário, Vila da Penha, todos passaram por dificuldade. O que nós temos hoje? Então, pelo amor de Deus, primeiro, é o meu trabalho de TCC no meu curso de História da Unirio. Tombamento dos campos de pelada como patrimônio cultural do futebol brasileiro. O Brasil foi descoberto em 1500 e revelado ao mundo em 1958, quando o rei Gustavo desceu da tribuna e falou: quem são esses moreninhos? Porque todos eram brancos. Aí o futebol acordou. A Inglaterra começou a buscar na colônia os seus jogadores, pela fibra, pela velocidade, pela força do negro. A França buscou o Zidane, uma colônia. Todos foram buscar. Hoje você vê a Inglaterra, todos jogando com jogadores negros. Por quê? O Brasil miscigenado, diferenciado, descobriu isso muito tempo. Mas aí o mundo descobriu também. E o Pelé depois teve o Eusébio, hoje publicou. Então eu lamento que nós não possamos voltar às nossas origens, não como saudosistas, mas como saudoso dos grandes momentos que nós vivemos no futebol. Fala mais um pouquinho, você citou aí, assim, bem rápido, passando, do número de estrangeiros que jogam hoje em cada time do Brasil. É um número absurdo, porque nós não conseguimos manter, dentro dessa filosofia de revelar grandes jogadores diferenciados, o nível que nós tínhamos. Então, hoje, quem seria o Fluminense para substituir o John Ares? Não tem. Atrapalha na formação até. Na formação, porque são vendidos muito cedo. O empresário, ele pega o jogador em Xerém, no Ninho do Urubu, e negocia ele. E ele volta igual a todos eles. Porque o futebol lá não permite o tempo. Está tudo igual. Você acha que o cidadão brasileiro perdeu o DNA do futebol porque a gente não está vendo mais jogadores como drible, esse troço tudo, ou é um problema de treinamento que está sendo ministrado? Eu acho que nós não vamos perder nunca esse amor pelo futebol. Sabe que o futebol ele contraria todas as lógicas, né? Porque você vê no basquete, um time americano, os Los Angeles Lakers, que tem o seu potencial para ganhar sempre, ou o outro, o Chicago Bulls pode chegar perto, vamos assim dizer. O futebol são 11 contra 11, se cismar um tempo de jogar fechadinho ali atrás, ele pode ganhar do Flamengo num contra-ataque. Então o futebol vem para contrariar todas as previsões, nos tornar um esporte magnífico, insinuante, que coloca a gente diante da televisão e pede a tua opinião. O que é que vai dar? Fla-Flu. Você não pode dar opinião. Então isso que faz do futebol uma não grande importa coisa. o nível que está cada time. Fla-Flu é Fla-Flu. O que eu só lamento para
para agradecer já, desde já, estar aqui com vocês, é quando eu olho para os teus netos, e eu olho para os meus netos. Eu acho que eles hoje não têm a oportunidade que nós tivemos de ter o sonho de ser jogador, porque a eles foram negados as principais oportunidades. Eu vejo meus netos com 4, eles estão jogando Real Madrid contra o Barcelona. Eu jogava América contra o Treinense, Serrano. Então, essa paixão, esse amor pelo futebol, esse modo de fazer, ele foi trocado. Eu não vejo tão cedo, a não ser, pela última vez, desculpe se eu estou sendo repetitivo, vamos dar a oportunidade, senhor Rubens Lopes, de voltar com o futebol do interior, senão não continuarmos a ser essa mesmice que nós apresentamos no futebol mundial hoje. Cite um jogador do nosso tempo que você acha que foi especial para você. Olha, o Zico, um abraço para ele. Quando eu cheguei no Flamengo, já debaixo dessa cara do Flamengo, eu fiz meu primeiro treino no Flamengo. Quando eu pegava a bola, ia dar para o Zico olhava para o outro lado. Aí eu achava, esse cara está contra mim. Porque eu falei que eu queria o Flamengo. Não falei. Eu ia dar a bola para o Zico, ele. Eu falei, tá bom, acabou o meu tempo. O Júnior veio a mim e falou assim, Zé Roberto, você está milionário? Você está chegando agora, está rico? Não. Você não deu uma bola para o cara que define o jogo. Você não deu uma bola para o Zico. Eu falei, mas quando eu vou dar a bola para ele está olhando para o outro lado. O jogador normal, eu, você, precisamos de alguém olhar para ele para dar a bola. Aí o Júnior falou, vem cá, deixa eu explicar. Aquilo ali é um meter. Quando o Zico percebe que vai receber a bola, ele abre o GPS. A NASA inventou o GPS em 2000, ele em 1976. O Zico abriu o leque dele. O Zé vai me dar a bola? Aí no segundo tempo, eu pegava a bola, ele passava para o Toninho. O Zico, ele antevia a jogada que nós víamos. Então, para você lidar com a genialidade, eu levei tempo. Então, eu nunca vi um jogador, porque quando você vê os melhores momentos do Zico, você vê que o Zico deu uma arrancada, mas antes de receber a bola, ele já viu o buraco. Se o jogador está indo, ele já viu o Toninho. Está apertado, atrasado para o Rondinelli. Então, com todo respeito a todos os jogadores que eu joguei, esse menino fez a diferença. Eu nunca tinha jogado com uma pessoa normal. Normal é nós dois. Toma! E hoje, qual jogador que você acha que pode se tornar especial, ou se é especial, ou que pode se tornar especial, de repente, como um Zico, como um jogador? Eu gosto muito do Gerson. Tirando o fato de ele ter saído muito cedo do Fluminense, o Gerson ele conseguiu. O Gerson do Flamengo foi agora para a Rússia, né? A Rússia que foi não. O Gerson ele conseguiu ter, além da habilidade, uma força, um domínio de bola, sabe? O Gerson estava me encantando ao máximo. Eu acho que nós temos condições de ter o Gerson na seleção brasileira, um grande jogador, diferente do que eu tenho. Ele tem força, velocidade, domínio, chuta bem. Dribla bem. Nós não usa porque hoje não pode driblar. Tomara que ele não venha da Rússia com a bomba da Ucrânia na cabeça dele. Agora vamos fazer uma coisa legal. Cite um presidente especial para você. Do Brasil? Não, presidente do clube. Do Brasil não, aqui é só futebol. Chega um pouquinho. Pô, chego. Presidente? Especial. Do clube? Eu tenho 3. Posso perguntar para você primeiro antes? Você dá uma dica para mim? Não, assim. Eu nunca me dei bem com os cartolas, não, mas eu aceito a sua. Não, eu também. Eu briguei em todos os clubes que eu passei, só não briguei na Portuguesa de Esporte. Assim, eu gostei na minha vida o Agatino, o Horta e o Fernando Miranda do Internacional. Foram presidentes que eram diferentes de todos os outros, pelo menos. Mas, qual você? Eu gostava mais da Elizabeth Cristina, da Rossana. São mulheres que me permitiram resistir a essas figuras aí. Sabe por quê, Zé? O presidente de clube, ele geralmente não conhece nada de futebol. Eu quero ser presidente do clube. Eu compro a cota do clube, vou para o quadro social, faço amizade na sauna, de repente eu me lanço presidente. Sem nenhum conhecimento. Você sabe da minha luta para que o diretor de futebol seja um ex-atleta. Que o presidente venha do agronegócio, que
venha lá da indústria e comércio, mas que ele entenda de futebol. Entregue a um Zé Mário, ao Rubens Galaxy, ao Delay, comando de uma equipe de futebol. Para mim, os cartolas são todos iguais. Eu respeito todos, mas a forma como eles chegam à ascendência numa presidência não é a mais justa para quem quer comandar um clube de futebol. Eu vou repetir. Preparador físico, legal. Carlos Alberto Parreira, meu ídolo, né? Árbitro, Arnaldo César Coelho. E Armando Marques? Armando Marques era um espetáculo à parte, né? Faz parte, né? Assim, visual. Mas o Arnaldo era bom pra caramba. Era bom. Um radialista. Eu gosto do Zé Carlos Araújo, porque ele colocou esse apelido, né? Zé Alberto, o acelerador da máquina. Isso marcou bastante. Fiquei muito orgulhoso de ter um apelido, uma alcunha, vamos dizer assim. Quem você gostaria de ver aqui no nosso podcast? Quem? Quem você gostaria de ver? É difícil mesmo para pensar. Eu gostaria de ter o Denilson, que nos deixou recentemente, o Rei Zulu. Eu, como torcedor do Fluminense, eu era apaixonado pela maneira como o Rei Zulu se encanta pelas penas. Eu era torcedor. Gostaria que depois se tornou meu treinador no Bom Sucesso. Se eu tivesse a oportunidade de ver o Denilson de novo, segue um abraço para sua família, eu tenho muita saudade dele. Você presenciou mais uma de vestiário, hein? Depois eu conto a do Pinto, vai ser censurado o programa. Você presenciou alguma entrega de jogo? Nunca não é do meu tempo, pela formação nossa, presenciar, entregar resultados. Agora, falando de você, os livros que você escreveu, tá? Tiveram a repercussão que eu li quase todos, né? Mas aquelas histórias que você conta aí, como é que você consegue fazer isso aí tão legal, que todo mundo gosta? E como é que a inspiração que é isso aí? Olha, se eu tenho que agradecer, porque dom é uma coisa que você tem, né? Você nasce, eu sou desafinado para cantar, gostaria muito de cantar, sou desafinado. Mas se Deus deu um dom para nós jogar futebol e me concedeu o dom de escrever, porque eu escrevo crônicas, né, e consigo passar algumas situações para o papel. Isso me deixa muito feliz de poder começar uma história com seu desenvolvimento e perpetuar, porque tem muitas coisas que a cabine não enxerga. Então é preciso que nós que estamos ali na ponta da chuteira deixamos um testemunho do que nós vimos. Rapidamente, uma história que nunca o radialista ia perceber lá de cima. Marília e Palmeiras, último jogo do Campeonato Paulista de 1990. Eu estava no Marília, nós fomos jogar no Parque Antártica com o Palmeiras, precisando do empate para não cair de divisão. Palmeiras já estava, né, disputou o título, mas não ia cair nunca. E o Marília precisava. Teve uma falta na entrada da área, porque se nós perdêssemos, nós íamos desempregar, são de pais de família, salário atrasado, Natal para chegar. E teve uma falta na entrada da área que o Pedrinho do Palmeiras se preparou para bater. Estava 2-2 o jogo. Se o Pedrinho faz aquele gol, ia desempregar a gente, nós íamos ficar sem Natal. Quando o Pedrinho foi pegar na bola, nós chegamos todos em cima dele, no time do Marília. Pô, cara, para que você vai fazer esse gol? Você vai desempregar. Nós vamos ficar sem Natal. Aí chegou um chorando, falou assim: Pedrinho, meus filhos vão ficar sem presente. O Pedrinho falou: então toma essa porra dessa bola aqui. Não bateu. Não foi profissional. Porque outros precisavam do resultado, né? Caso o Marília caísse. O Pedrinho largou a bola. Eu nunca vi um time de futebol suplicar para que alguém batesse uma falta. Engraçado. Foi isso, mas aí eu conto isso no meu livro, essa passagem, e tenho testemunha. Quando é que lá em cima o repórter ia perceber isso? Que um time de pobre coitados, com medo de cair para a segunda divisão, ia suplicar o cara não bater a falta. Então, eu consigo, com essas histórias, mostrar um pouco da realidade que eu vi no futebol. E, felizmente, concedeu esse privilégio de poder contar as minhas crônicas, que eu disse agora. Conta a sua história também bastante, né? História, às vezes eu até confundo ficção com não ficção. Tem certeza? Eu falei, não sei mais se eu tenho certeza. É muita coisa. Se você pudesse dizer alguma coisa para o menino que está começando no futebol, o que você falaria para
Eu falaria para ele estudar. Porque o futebol, depois de você jogar 17 anos, você tem que ter uma outra profissão, né, Zé? Porque eu cheguei na Fulgap com 17 anos, a pessoa falou assim, tá bom, 17, cadê os 18 para completar os 35? Então você tem que ter uma outra profissão, você tem que estudar, você tem que aliar o seu sonho de ser jogador à realidade de ser um cara antenado com o mundo. Como eu consegui fazer jornalismo, estudar história, hoje eu faço direito, tive uma pós-graduação em História, Política e Sociedade, porque você precisa de conhecimentos para sobreviver hoje, tem a idade que você tem. Se você tivesse que resumir o futebol em uma palavra, qual seria? Minha vida. Sua vida? Só Minha vida foi o futebol. Sem ele, porque você nasce com um dom, né? Vamos ter o teu menino ali, teu neto. Ele nasceu com o dom de tocar piano. Então ele tem que se especializar, ele tem que estudar Bach, ele tem que estudar Strauss, ele tem que estudar Beethoven, porque Deus concedeu. Então a nós foi concedido um dom de jogar futebol. E nós aproveitamos isso. Nós conseguimos desenvolver isso. Então, o dom é uma coisa maravilhosa e eu que agradeço ter honrado o que eu recebi do meu pai. Quando você respondeu aí sobre o negócio do menino, você tinha me respondido uma outra coisa. Falou assim, cada chute na bola lê um livro. Foi isso que você falou? É algo parecido, sempre um livro. Eu fiquei maravilhado com aquele livro, porque é verdade mesmo. É a melhor coisa que eu escrevi isso. Eu psicografo. Mas a idade esquece o que fala. Não, mas esquece, mas cria outras coisas. Qual é o seu legado que você acha que deixou no futebol? Como é que você quer ser lembrado no futebol? Pelo meu bom humor, pelo meu amor à política, pela minha lealdade. Eu nunca esqueço que o Mário Sérgio foi proibido pelo Horta, jogava na minha posição, e eu que pedi uma reunião com o Mário Sérgio ser anistiado. Então eu acho que eu estou fazendo direito hoje, sorte dos meus clientes, que eu vou ser um advogado justo e honrar toda a educação que eu tive em casa, no colégio, no Fluminense. Isso para mim é o que eu vou levar para a vida. Não espere de mim atos de trairagem, de injustos e desonestos, porque não vai ser comigo. É isso que eu guardo. Tem valores maiores do que esse. Às vezes eu fico chateado, o cara é pobre. Mas pobre por quê? Na sociedade capitalista ter dinheiro, ricos são os valores que nós carregamos. E isso não tem preço. O dinheiro, na hora que você tem, na hora que você ganha, mas nosso valor como cidadão, como ser humano, isso eu agradeço a cada dia ter dado um pouco de cada dessas coisas. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer. Você não imagina. Eu acho que o que a gente falou aqui é tudo aquilo que muita gente precisa escutar. Muitas coisas que não pode agora. Lembrando que isso é conversa de vestiário. E ninguém pode saber. Só nós aqui que vive. Sério? É sério. Vamos passar por uma censura igual regime militar, não. Um abração, muito obrigado. Obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado. Bom. Um grande abraço a todos vocês, pela gentileza. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, estará no ar mais um episódio de Vestiário Aberto. Legal. Obrigado. Um abraço a todos vocês.